Então, boa noite, sejam bem-vindos, né? Então, como eu disse, nossa aula vai se dividir em 3 momentos. Primeiro momento, correção da atividade passada. Segundo momento, eu vou continuar conversando com vocês a respeito de processo siderúrgico. E no terceiro momento, os últimos 15 minutos, nós vamos falar sobre os resultados finais, vamos falar sobre o encerramento do semestre, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando tela. Então, no Moodle, vocês estão vendo minha tela? Estão? Sim, é assim. Ótimo. Então vamos lá. Então aqui no Moodle, a nossa atividade da semana passada, né, que foi a atividade 5, né, questionário sobre propriedades mecânicas, ok? Olha lá, então de 42, apenas 19 entregaram. Tem uma turma que desistiu do curso, né? Tem uma turma que desistiu do curso, não entrega as atividades, não participa das aulas, né? Então, mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse questionário. E aí eu quero deixar vocês à disposição, vocês à vontade para vocês responderem, tá bom? Primeira questão, com suas próprias palavras, defina propriedades dos materiais. Hein? Alguém se habilita? Alguém se habilita? Veja bem, aqui eu não falei de propriedades mecânicas, né? Eu fui mais amplo, né? Propriedade dos materiais. Quem respondeu como propriedades mecânicas, eu considerei. Teve gente que colocou assim, propriedades é o comportamento que o material adota após sofrer carga, forças externas, pressão, tensão. Essa é a definição para propriedades mecânicas, ok? Mas eu considerei também. Tá legal? Teve gente que respondeu tão bonito, com palavras tão difíceis, que eu tenho certeza que copiou do Google, né? E era com suas próprias palavras, ok? Então, considerei, mas a gente viu que a resposta estava tão rebuscada, estava tão formal a resposta, pouco coloquial, né? Pouco cotidiano, né? Mas estava tão formal que a gente, que eu entendi que o camarada copiou de algum lugar, né? Alguém quer falar sobre essa questão? Não? Bom, o que são propriedades dos materiais, né? Como a gente pode definir propriedades dos materiais? Propriedades dos materiais é o conjunto de características, né, o conjunto de elementos que caracterizam o material ou conjunto de características que o material possui. Essas características podem ser química, físicas, eletromagnéticas, elétricas, mecânicas, ok? Então, propriedades é o conjunto de características do material, né, que confere a ele certas características. Ok? Basicamente isso, tá? Mas teve resposta de todo tipo, tá? E boa parte eu considerei. Tá legal? Beleza? Segunda questão. Assinale as propriedades que são classificadas como propriedades mecânicas. Questão comporta mais de uma alternativa. Essa questão, ela foi muito interessante. Inclusive teve um dos colegas de vocês que me procurou para perguntar sobre isso. Eu achei muito interessante ele me procurar para questionar isso, né? Porque essa questão, ela tem uma pegadinha aí, né? Então vamos lá. Quais são as propriedades mecânicas? Elasticidade,
Beleza, gente? Elasticidade é propriedade mecânica. Ok? Que mais? Condutibilidade térmica não é mecânica, é propriedade térmica. Então descarta. Dureza. Dureza é propriedade mecânica. Legal. Tenacidade é propriedade mecânica. A gente conversou sobre isso na aula passada. Capacidade de absorver energia. Né? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo não é propriedade mecânica, é propriedade eletromagnética. Ok? Vou deixar essa resistência por último. Ponto de fusão. Ponto de fusão não é propriedade mecânica, é propriedade térmica. Ok? E resistência? Gente, resistência aí que tá, né? Nós estudamos na aula passada, como propriedade mecânica, resistência à ruptura, né? Nós estudamos na semana passada resistência mecânica, né? Então, do jeito que está a resistência, está muito amplo, ok? Então ficou dúbio. Então eu considero, tá? Eu considerei, quem assinalou resistência eu considerei certo, quem não assinalou também eu considerei, tá? Porque é uma pegadinha aí, né? O correto seria dizer que não é propriedade, ok? Por quê? Porque precisa especificar qual resistência, né? Por quê? E se for colocado aqui resistência eletromagnética, não é, aí não é propriedade mecânica, ok? Mas eu considerei quem setou, né? Quem respondeu como propriedade mecânica e quem respondeu como não propriedade mecânica. Mas o correto seria complementar aí, né? Então o correto seria não assinalar, mas eu acabei considerando quem assinalou, tá bom? Opa, desculpa. Então, ponto de fusão, deixa eu tirar aqui, confundi aqui. Ponto de fusão não é propriedade mecânica, né? Então eu considerei resistência, poderia ser, tá? Tudo bem, gente? Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Não? Bom, seguindo. Questão 3. Relacione o conceito à propriedade mecânica. Isso aqui é importante, né? Nós temos 3 propriedades mecânicas lá em cima e 3 conceitos. E 3 conceitos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos ler o conceito e vamos vincular esse conceito à propriedade mecânica. Capacidade em se deformar plasticamente sem atingir a ruptura representa o grau de deformação que um material pode suportar até o momento da fratura. Gente, esse conceito diz respeito a quem? A ductilidade, resistência mecânica ou dureza? O que vocês acham? Podem falar, gente. Ductilidade, professor. Isso, ductilidade. Então seria 1 aqui, né? Beleza. Segundo conceito, capacidade em resistir à penetração em sua superfície ou ainda à deformação permanente quando pressionado por outro material ou por marcadores padronizados. Gente, esse conceito diz respeito a quem? A resistência mecânica ou a dureza? A dureza. Isso, a dureza, perfeito. Toda vez que falar penetrador, toda vez que falar marcador padronizado, né, diz respeito à dureza. Beleza. E claro, né, que sobrou apenas o conceito capacidade de suportar as solicitações externas sem que estas venham lhe causar deformações plásticas. Resistência mecânica, ok? Então é o conceito 2. Muito bem. Questão 4.
As propriedades ductilidade e fragilidade são propriedades mecânicas opostas. Explique por quê. Basicamente, gente, tinha que dizer que enquanto a ductilidade é a capacidade que o material tem de chegar na fase plástica, atingir a fase plástica sem rompimento, dizer que o material frágil ele não tem fase plástica, ou seja, ele não chega à fase plástica e antes da fase plástica rompe-se. Basicamente isso. Na verdade, esses dois gráficos da questão 5 até respondem à questão 6, né? Então, ó, observe os dois gráficos, o que eles representam. Então, o gráfico A representa um material duro, ok? Né? Que atinge a fase plástica sem se romper, né? E o gráfico da direita representa um material frágil, o contrário, né? Que não apresenta fase plástica, só apresenta fase elástica. Basicamente isso, tá? Questão 6. A evolução da trinca. Oi? Você já falou a 4? Questão 4? Ah, falei. É praticamente... A 4 e a 5 são muito parecidas, né? São muito parecidas, tá bom? Questão 6. A evolução da trinca, propagação da trinca e fratura diz respeito a qual propriedade mecânica? Diz respeito a... Hein, gente? Resistência à fadiga, professor? Isso. Resistência à fadiga. Teve gente que só colocou resistência à fadiga, ou fadiga, eu considerei. Agora, explique. Né? Então, explicar seria o seguinte: a propriedade mecânica resistência à fadiga é uma propriedade que se nota de forma progressiva. Né? Um componente, um elemento mecânico, ele não rompe-se de repente. Ele passa por um processo constante de desgaste, começando pela trinca, pela propagação da trinca e consequente fratura. Basicamente isso, tá? Teve gente que colocou só fadiga. Eu concordei, né? Eu considerei, mas a questão pedia para explicar um pouquinho, né? 7. Observe a figura a seguir. O que esse ensaio representa? O que ensaio representa, gente? Veja que o ensaio está localizado nas alças, né? E eu falei disso em sala de aula. Novamente aqui, a 7ª questão, ela é parecida com a 6ª, assim como a 5ª foi parecida com a 4ª, né? Então, que ensaio é esse? Ensaio de fadiga, né? Alguns colocaram resistência mecânica. Gente, não é resistência mecânica, por quê? Porque a gente não está ensaiando... A gente não está ensaiando o conjunto todo, a gente não está ensaiando a panela toda, a gente está ensaiando especificamente as alças, o movimento aí das alças, o movimento de levantar e abaixar das alças. É isso que nós estamos ensaiando, beleza? Então observe essa aqui, que ensaio representa? Representa o ensaio de fadiga, ok? Questão 8, também um pouquinho parecida, né? Explique o gráfico a seguir, detalhando as fases elástica e plástica. Então vamos lá. O que é o gráfico a seguir? O gráfico a seguir é um gráfico de tensão e deformação, ok? Tensão no eixo Y e deformação no eixo X. Esse gráfico representa todo o material que é sujeito a esforços, né? Esse gráfico contém duas fases, fase elástica e fase plástica. Fase elástica é aquela onde quanto maior a tensão, maior o deslocamento. Quanto maior a tensão, maior a deformação, né? E a fase elástica, materiais com fase elástica se caracterizam por, uma vez ter cessado o esforço, cessa-se o efeito, né? Fase plástica, nem todos os materiais possuem fase plástica.
Os materiais frágeis não possuem fase plástica. A fase plástica, ela é a fase antes da ruptura, né? Tem materiais que são extremamente duros, que tem uma fase plástica considerável sem haver o rompimento. Basicamente isso. Poderia falar, né, que o ponto C aqui é o ponto da ruptura, que poderia falar que o ponto B é o ponto mais alto da tensão, então o ponto mais alto de resistência, poderia falar tudo isso, tá bom? Ok, gente? Perfeito? Beleza. Questão 9. Quais os tipos de esforços que estão presentes nos sistemas mecânicos? Bom, os tipos de esforços que estão presentes nos sistemas mecânicos são aqueles 6 esforços que a gente comentou em sala de aula, né? Tração, compressão, cisalhamento, flexão, torção e... esqueci de um. De novo. Tração, compressão, cisalhamento, torção, flambagem e... qual que é o outro? Esqueci, hein? Deixa eu recorrer aqui ao material. Propriedades mecânicas, ó. Então, olha só, os 6 esforços, né? Flexão. Ó, tração, compressão, flexão, torção, flambagem e cisalhamento. Então, são 6 esforços que os corpos sofrem, né? Que os sólidos sofrem aí quando são sujeitos aí a esforços, a força, né? Tensão, ok? Isso, compressão, flexão, isso mesmo, Jefferson, Michel, isso mesmo. Bom, 10. Faça uma correspondência entre a imagem e o tipo de esforço, né? Então essa imagem aqui, ó, está separando os dois materiais aqui, né? Está se separando é o que a gente chama de cisalhamento, tá bom? Beleza, gente? Tudo bem? Tá claro? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento, alguma abordagem para esse exercício, para essa atividade? Tudo bem? Tranquilo? Tá bom então. Então ótimo. Então, primeira parte superada, né? Primeira parte vencida, tá bom? Bom, então vamos para a segunda parte. Só deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu estou sozinho em casa e eu não fui para o escritório, eu estou aqui na sala. Então, se porventura meu pessoal chegar aqui, né, minha família chegar, eu vou desligar um pouco o microfone, porque o cachorro, quando a gente sai, quando a gente chega, ele faz aquele escândalo, né? Então, se eles chegarem enquanto eu estiver falando, eu vou interromper a minha fala e vou fechar o áudio por alguns segundos, talvez um ou 2 minutos, tá bom? Mas aí eu retorno, tá? Não foi porque eu caí, não. Foi porque o dog aqui tá latindo muito, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, na aula passada, nós começamos a falar desse assunto importante, que é o processo siderúrgico, tá bom? Então eu quero gastar um tempinho com vocês, tá? Agora são 8h28, 8h30, acho que no máximo até 9h15, no máximo, tá? Bom, na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o processo siderúrgico, e aí, né, gente, é muito importante a gente falar sobre isso, porque meio que dá uma complementada, né, em tudo aquilo que nós temos falado ao longo do semestre, né? Então, só para fazer uma linha histórica aí, né? Só para fazer uma linha histórica do que nós conversamos, olha aqui no Moodle.
Nós falamos então nas primeiras aulas a respeito de classificação dos materiais, né? Isso, as quatro classes de materiais que nós temos, né? Metálicos, poliméricos, compósitos e cerâmico, né? Falamos um pouquinho das suas características, falamos um pouquinho aí da sua importância em termos de fabricação mecânica, né? Na semana seguinte, nós falamos sobre a estrutura atômica dos materiais metálicos, basicamente, né? Baseados aí em dois critérios, né? A questão das ligações químicas, né? E nós vimos lá ligações metálicas, covalentes, iônicas, e através das estruturas cristalinas, ou seja, como os materiais se constituem atomicamente em termos de arranjo. Aí falamos lá de arranjo CFC, arranjo HC, arranjo CCC, ok? Aulas depois, nós falamos sobre os defeitos dos materiais, né? E paradoxalmente, esses defeitos, eles são oportunidades de melhoria, né? Nós falamos sobre isso bastante porque são nos defeitos dos materiais que a gente consegue processos químicos, né? Termoquímicos, termofísicos, que permite aí a melhoria desses materiais, tá? Na sequência, nós falamos sobre, já que vimos conversando muito sobre materiais metálicos, sem classificar esses materiais metálicos, então na sequência nós falamos um pouquinho aí da classificação desses materiais metálicos. Então falamos aí da classificação dos aços e dos ferros fundidos, ok? Então foi uma classificação importante, né? Falamos que a principal diferença entre esses dois materiais se dá na porcentagem de carbono da liga, ok? Então isso é muito importante. A porcentagem de carbono na liga diferencia esses materiais, né? Na sequência, nós falamos sobre as propriedades mecânicas. Opa, já que a gente conhece esses materiais, a gente já sabe o que é aço, o que é ferro fundido, então a gente entrou um pouquinho na propriedade mecânica desses materiais. E desde a aula passada, a gente está falando um pouquinho de como esses materiais são obtidos, né? Eles saem da natureza, eles são extraídos da natureza, o minério é extraído na natureza, esse minério vai para um forno, esse forno passa por um processo siderúrgico e chega até nós, né, como matéria-prima, ok? Então é esse caminho desde a saída, ou desde o minério, desde a extração do minério, até a chegada nas nossas empresas em formato comercial, né, com matéria-prima para ser utilizado, que nós estamos falando, que nós estamos conversando, tá bom? Então é nesse cenário. Professor, a gente viu tudo? Não, né? Eu gostaria de ter trabalhado mais 2 tópicos com vocês, que esse semestre em especial a gente não conseguiu. Eu gostaria de ter trabalhado o tópico a seguir, né, que seria a sequência desse, o tópico sobre diagrama de fases dos materiais, a gente não conseguiu trabalhar, e eu gostaria de ter trabalhado um pouquinho mais, fazer uma introdução a materiais poliméricos, materiais cerâmicos, materiais compósitos, que a gente também não conseguiu, tá? Então esse semestre eu fiquei meio que devendo aí para vocês 2 tópicos, mas foi um semestre bastante conturbado, né, com feriados e 2 semanas temáticas, nossa mudança de aula também, de dia de aula, né? Então foi um semestre um pouquinho conturbado, tá? Mas a gente encerra então com o processo siderúrgico, que é meio que um fechamento de tudo que nós vimos, né? Nós já estudamos a classificação dos materiais, nós já estudamos os defeitos que os materiais podem apresentar, estudamos como esses materiais se organizam quimicamente por meio de ligações, por meio de estruturas, estudamos a diferença entre aço e ferro fundido, vimos algumas propriedades mecânicas dos materiais e agora a gente está estudando como esse material ele é concebido, ou seja, desde a extração do minério até as nossas indústrias como
como matéria-prima. Então é nesse cenário que a gente vai transitar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Bom, então na semana passada, gente, eu tô tela cheia, eu não estou vendo vocês, tá? Então vocês fiquem à vontade para me interromper, tá legal? Ou algum colega que porventura escrever algo no chat e quem tiver com o microfone aberto pode falar, pode abrir o microfone, pode me interromper, fica à vontade, tá? Então, na semana passada, a gente começou conversando, né, a respeito de que hoje o mundo em que nós vivemos, ele é composto por uma série de utensílios, de objetos simples, né, que há cerca de 500 anos atrás a gente não tinha, né? E seria muito difícil a gente imaginar uma sociedade hoje sem alguns elementos tão comuns, né? Como simples, como facas, agulhas, chaves, fechaduras, alfinetes, lâminas, né? Então, como nós já nascemos na geração e no tempo, né? no tempo e espaço que esses objetos estão aí, nos parece algo tão trivial, né? Parece que sempre teve esses objetos, né? Mas não, né? Mas não, o homem veio ao longo da história, o homem ao longo da sua trajetória, ele construiu conhecimento, aperfeiçoou o conhecimento que pudesse permitir que pudesse fabricar produtos, ok? Então é assim, ó, conhecimentos tecnológicos que faltava ao homem na antiguidade. Uma série de conhecimentos, né? Mas o que nos importa, né, pelo viés da nossa disciplina, pelo viés de processo siderúrgico, o que nos interessa é olhar os conhecimentos que o homem do passado não tinha. Ó, ele não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas. Gente, isso é um complicador para um processo siderúrgico. A principal característica de um processo siderúrgico é temperaturas altas e manutenção dessa temperatura. Então não é só pico de temperatura, é tempo de manutenção dessa temperatura também, né? Então, olha só, ele não sabia como obter essa temperatura mais alta de processamento, não sabia como controlar a quantidade de carbono no ferro, isso é importante, ok? Né? O controle do carbono no ferro vai determinar, né, a qualidade da liga, né? Principalmente se tratando de aço ou ferro fundido. E como fazer o ferro sair líquido do forno, né? Depois que esse ferro absorveu o carbono, ele sai líquido, né? Como faz para sair com esse ferro líquido? Então, essas tecnologias o homem do passado não conhecia, né? Aí, gente, tem essa expressão do buraco no chão ao alto forno. Exatamente. O primeiro forno ou alto forno ou lugar onde o minério era aquecido, derretido, né, para transformar-se em materiais, né, para obter os materiais, o primeiro lugar que o homem fez isso há mais de 3.000 anos atrás foi no próprio solo, né? O homem abriu um buraco no chão, tá? E aí, hoje a gente conhece tecnologias para se obter o ferro fundido, para se obter o gusa, que eu vou falar já o que é, né? Mas há 3.000 anos atrás não se conhecia, ok? Então, o que acontecia com o homem há 3.000 anos atrás? Para fabricar o ferro fundido e o aço, você precisa do ferro gusa. Nós vamos falar mais para frente lá. Mas o ferro gusa, ele é o minério de primeira fusão. Então, quando a gente extrai o minério da natureza e leva para o forno, né, o que sai do forno é o ferro gusa. E esse ferro gusa, ele é um material duro e quebradiço. Se é duro e quebradiço, ele não tem fase plástica, ok? Se é quebradiço, ele não tem fase plástica, né? Formado por uma liga de ferro e carbono. Opa! Liga de ferro e carbono. Liga de ferro e carbono, né, dependendo do percentual, pode ser aço ou pode ser ferro fundido. Só que aí nós estamos falando
nós estamos falando de altíssima porcentagem de carbono. O ferro gusa, ele tem altíssima porcentagem de carbono, tá? Então, por isso que nesse primeiro momento ele é simplesmente ferro gusa. Ele não é caracterizado como aço ou como ferro fundido. Porque o percentual de carbono está tão alto, tão alto, tão alto, que para se transformar em ferro fundido ou aço, precisa passar por um processo de redução. Redução nesse percentual de carbono. Nós vamos ver já isso. Então, com alto teor, ou seja, uma grande quantidade de carbono, muita quantidade de carbono, mas também um pouco de silício, manganês, fósforo e enxofre. Gente, são os mesmos 6 elementos que compõem a liga de aço. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o ferro gusa, ele é um material com os mesmos componentes do aço, mas com altíssimo teor de carbono. Então, esse teor de carbono, não é possível trabalhar com esse aço com altíssimo teor de carbono. Não é possível trabalhar com esse ferro fundido com altíssimo teor de carbono. Por isso que o ferro gusa, ele volta para o forno, para fazer a redução de carbono. Tá? Bom, aqui nós temos, aqui em cima, nós falamos bastante desse percentual aqui no nosso curso, né? Ó, de 0,008 a 2,14 de carbono, né? É o intervalo aí que compõe o aço. Então, o aço vai ter um intervalo de carbono de 0,008 até 2,14, ok? O ferro fundido de 2,14 a 6,7% de carbono, né? O famoso ferro fundido. Ferro fundido, esse fofo que é o ferro fundido macio que a gente chama, né? Bom, então o grande avanço tecnológico que envolve a fabricação do gusa, vejam, a fabricação do gusa, né? Por quê? Porque já é a segunda fusão, né? A primeira fusão é o minério se transformando em gusa. E a segunda fusão é o gusa se transformando ou em aço ou em ferro fundido, né? Então, o grande problema tecnológico que envolve a fabricação do gusa é a obtenção de altas temperaturas que favoreçam a absorção do carbono, ou seja, que o ambiente, a atmosfera absorva o carbono, né? E o gusa perca carbono, né? Tem a redução do seu percentual de carbono, tá? Aí a gente começa a falar um pouquinho de história, vou ser bem rápido aqui, tá? Olha, 1700 anos antes de Cristo. Gente, nós estamos a 2000 e pouco, 2020 depois de Cristo, então nós estamos falando há quase 4.000 anos atrás, tudo bem? Tá? Então, um povo chamado hitita foi o primeiro a explorar a indústria do ferro, mais ou menos há 1700 anos ao sul do Cáucaso. Dizem que é a região da Turquia, né, ali próximo aí, hoje seria mais ou menos a região da Turquia. 1700 anos antes de Cristo. Então, estamos falando aí quase 4.000 anos. Para obter o ferro, eles faziam um buraco no chão e dentro dele aqueciam uma mistura de minério e carvão vegetal. Gente, o que é esse minério? Esse minério era o minério que eles extraíam da natureza. Ok? Eles cavavam a terra e via que tinha partículas, né? ou tinha blocos, né? Sólidos, extremamente duros, e com o tempo eles identificaram que poderiam aquecer aquilo, transformar aquilo em líquido e fabricar armas, né? Então foi assim que o homem descobriu, né, o minério. Ele cavou a terra e viu que tinha material sólido lá, que tinha material duro, muitas vezes reluzente, brilhante. Aí começou a aquecer aquilo, viu que aquilo derretido poderia colocar em formas, né, e fazer objeto. Tá? E assim o homem descobriu a utilidade aí dos minérios para a construção de instrumentos de guerra, né? Para sua subsistência, né? Tanto caça, né? Comida, quanto defesa, né?
Então, eles faziam um buraco no chão e dentro dele aquecia esse minério que achavam na natureza e carvão vegetal. O que é carvão vegetal, gente? É lenha. Carvão vegetal é cinzas, né? Cinzas de fogueira, ok? É cinzas de madeira, ok? Então eles usavam as madeiras para fazer fogueiras, para se aquecerem, para cozer os alimentos, e descobriram que essa cinza servia, né, ajudava, aumentava a velocidade do derretimento desse minério que eles encontraram na natureza, né? Então a próxima etapa, eles estão ainda, estamos falando 3.700 anos de Cristo, eles estão ainda com um buraco no chão, né? A próxima etapa foi o seguinte, foi um forno semi-enterrado. O que é um forno semi-enterrado? Ao invés deles jogarem o minério dentro do buraco, no chão, eles começaram a criar, né, com esses minérios, né, com esses materiais que eles vão descobrindo, eles começaram a criar pequenos baldes, né, ou tambores, né, muitas vezes até de madeira mesmo, madeira mais resistente, né, embora a madeira você tinha problema da combustão, né, então eles começaram a criar esses recipientes de metais e começaram a enterrar, né, esses recipientes dentro do solo. Só que eles não enterravam por completo, né, deixavam a boca para cima. Por isso que o forno semi-enterrado. Olha aqui a figura. Essa figura mostra aqui, né, 4 cidadãos conversando aqui, mexendo aqui uma espécie de mistura aqui que é o alto forno, né, que é o minério derretido, né. Então eles colocavam camadas de minério de ferro e carvão, né, no qual era soprado o ar, né. Olha que interessante, eles descobriram que em dias que estavam ventando, né, era mais interessante executar o processo, porque o sopro de ar facilitava justamente a redução do carbono na liga, né? Ou até mesmo um fole manual. O que é um fole manual? Fole manual quem é churrasqueiro aí, quando a gente está assando uma carninha, né, na grelha, a gente não pega lá uma tampa de panela ou um pedaço de papelão para fazer um vento, né, para poder tirar por vezes a quantidade de fogo, a concentração do fogo, e por vezes para aumentar a queima da brasa, né? Então era isso que eles faziam também, eles utilizavam esse recurso também, né? Na Europa, agora a gente já chega no século XIV, né? Gente, século XIV, nós estamos falando 1301 até 1400, é isso? É isso? Nós estamos no século XXI, né? Quando começou o século XXI? Começou em 2001, vai até 2100, ok? Espero que muitos de nós estejamos vivos até lá, né? 2100 falta muitos anos ainda, né? Bom, então, gente, olha só. Então, no século XIV, né, os fornos tinham se tornado tão altos e as condições de insuflação de oxigênio tão aperfeiçoadas que a temperatura de combustão aumentou muito. Gente, é isso aí, ó. Temperatura de combustão. Olha só. Olha o que nós comentamos aqui dos grandes problemas do homem, né? Ele não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas. Ou seja, se a temperatura de combustão aumentou, olha que interessante, né? Agora tem um recorte histórico também, né? Nós estamos falando no século XIII. Professor, já tinha indústria na Europa? Ainda não. As primeiras indústrias na Europa começaram no século XV, né? Século XVI, né? 1580, né? As primeiras ideias, não era nem indústria, a primeira ideia de manufatura, né? Porque a indústria mesmo na Europa começou no finalzinho, né? No finalzinho do século XVIII, né? Então, gente,
a temperatura de combustão aumentou muito. Isso permitiu que o ferro absorvesse carbono, sem dúvida. Por quê? Porque a absorção de carbono do ferro, ou seja, saindo do gusa, né, se transformando em ferro, isso só é possível por meio de alta temperatura. E finalmente permitiu que o gusa saísse líquido do forno. Olha que interessante. Por quê? Porque até então, como entrava um minério, você não tinha temperatura suficiente para romper a estrutura sólida do minério. Então ele saía em pelotas, não saía líquido. Somente com o aumento da temperatura que esse gusa começou a sair líquido. Embora esse gusa, esse produto, fosse duro e quebradiço, podia ser novamente derretido com mais facilidade. Opa, então vocês estão vendo? O gusa, ele passa novamente por uma segunda fusão. Então a gente costuma dizer que o gusa é o minério de primeira fusão. Na segunda fusão, ele pode ser vazado em moldes. Surgia aí o alto forno e a fundição. Vocês estão vendo? Já no século XIV, tinha o alto forno e a fundição. Então o gusa, ele era tirado do forno de forma líquida, ok? E era vazado em moldes, ou seja, ele era depositado, o gusa líquido, ele era depositado em matrizes, em moldes, e aí a gente tinha a fundição. Rudimentar, mas tínhamos a fundição. Aqui mostra, acho que até aqui eu falei na aula passada, aqui mostra um pouquinho, o conceito aí de forno, ou seja, à esquerda aqui a gente tem um alto forno, e à direita, à esquerda a gente tem, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Senão eu não concluo. À esquerda nós temos um alto forno e à direita nós temos um zoom aqui mostrando a retirada, a retirada do gusa, tá vendo? Então é um ponto de retirada do gusa. Então veja como ele sai realmente, ele sai líquido, Claro, a temperatura é gigante, enorme, mas sai líquido, gente, com o ferro gusa, com o desenvolvimento dos processos de eliminação de excesso de carbono, o excesso de carbono que havia no gusa, o alto forno aumentou a produção do aço. Vamos falar sobre isso já, porque sai gusa, pode virar aço ou pode virar ferro fundido. E por meio, gente, de todo o processo de fundição, a gente também foi possível evoluir para outros processos de fabricação. Então, quer dizer, uma vez tendo consolidado a fundição, uma vez tendo saído líquido gusa e tendo a opção de fundir, de virar fundido ou virar aço, nós ganhamos aí outros processos de fabricação, como por exemplo a trefilação. Trefilação está aqui, esse exemplo aqui da trefilação. Já falei sobre trefilação com vocês. Trefilação podem ver aqui, o desenho aqui ele é pedagógico, ele é didático. Entra um material com diâmetro maior e sai com diâmetro menor. É o processo de transformação de fios, processo de fabricação de fios e cabos. Laminação, o mesmo conceito. Laminação, o mesmo conceito. Só que para laminação, nós estamos falando de chapas. Entra o material mais grosso e sai chapas. Ok? Então, gente, a descoberta de técnicas que pudesse tirar o gusa líquido, podendo ele ser ferro fundido, podendo ele ser aço, abriu o horizonte aí para outros processos de fabricação.
Aqui fala um pouquinho do processo de laminação, né? Tá bom? Então o material entra mais grosso, tá vendo? Passa por cilindros de laminação e sai fininho, né? As chapas todas, as tiras todas que a gente usa na indústria são produzidas por meio desse processo, tá bom? Bom, o ferro gusa, importante falar do ferro gusa, né? O ferro gusa o aumento da produção trouxe um sério problema ecológico. Isso aqui é muito importante, né, gente? Hoje a gente fala muito em questão ambiental, né? Mas é claro que no passado, a indústria de 100, 200 anos atrás, não tinha toda essa preocupação, não tinha preocupação ambiental, né? Então essa questão ambiental é de 30, 40 anos para cá, né? Mas olha só a situação. O aumento da produção trouxe um sério problema ecológico. Começou a faltar madeira para a produção do carvão vegetal usado nos fornos. Por quê, né, gente? Porque é o seguinte, gente, olha só. Quais os elementos que compunham o gusa? Os elementos que compunham o gusa era o minério e o carvão vegetal. Ou seja, carvão vegetal que era queima de madeira, ok? Era as cinzas da madeira, né? Então isso começou a dar problema, né? Tanto é que na Inglaterra, no final do século XVIII, Inglaterra, final do século XVIII, 1790, 1800, finalmente se descobriu o que a gente chama hoje de coque. O que é o coque, gente? O coque, o carvão coque, é um produto sólido da destilação do carvão mineral. Gente, carvão mineral. Hoje, inclusive, a gente faz churrasco com carvão mineral, né? Por conta aí de questões ambientais, né? Então, gente, se descobriu lá no século XVIII a possibilidade de se usar, né, um material mineral, ok? Que não fosse mais vegetal, tá? E tudo que é minério é extraído da natureza, ok? Tá? Então a gente não teria o desgaste aí da queima, né, da madeira, né? Então servia como combustível para produzir o ferro gusa. Então um grande limitador estava sendo derrubado aí, né? Que era a questão do carvão vegetal, né? Hoje, um alto forno, isso aqui é importante, pode chegar até 35 metros de altura, né? Existem até fornos maiores, tá bom? Mas no padrão, fornos de até 35 metros de altura. Gente, 35 metros de altura é um prédio de 11 andares, tá bom? Fica dentro de um complexo industrial. Então esse alto forno fica dentro de um complexo industrial chamado usina siderúrgica, né? Então quando a gente fala usina siderúrgica, é justamente um local onde nós temos a produção de materiais metálicos, né? Normalmente a produção do ferro gusa para posterior aproveitamento, né, via ferro fundido ou via aço, né? É o principal equipamento utilizado na metalurgia do ferro. Então o forno, né, tem que ter forno para poder produzir o ferro, né? Sua produtividade diária, né, isso aqui é aproximado, né, gente? É muito difícil falar isso em termos reais, né? Sua produtividade gira em torno de 8.000 toneladas diária. É muita coisa, né? 8.000 toneladas é muita coisa. Só de uma usina siderúrgica, tá bom? Aí precisaria pegar todas as usinas, verificar a média de produção, tá? Mas é muita coisa, né?
8.000 toneladas, aqueles caminhões de 20 toneladas, nós estaremos falando em 400 caminhões por dia de produção, é muita coisa, né? Bom, aqui tem esquematicamente, né, esse desenho aqui do alto forno, né, que é bem interessante, né? De forma bem esquemática, né? Começa aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui o laser aqui. Ó, começa aqui em cima. Ó. A gente tem aqui, ó, a extração do minério, ok? Então aqui está o minério vai para o forno, ok? O forno com sua altíssima temperatura sai o gusa. Aí quando sai o gusa, né? Ele pode ser fundido ou pode transformar em aço, é isso? Transformando em aço, né? Ó, ele pode ter tarugo, né? Pode depois, posteriormente, pode virar chapa, pode virar fios, né? Então segue todo o processo, tá bom? Bom, produção do ferro gusa. Então aqui esquematicamente tem um alto forno, né? E aí deixa eu comentar com vocês algo aqui sobre essa produção do forno. Michel está perguntando, a altura do forno influencia o processo que forma? Não, Michel. O que influencia é a produtividade, ok? É claro que todo o sistema de um alto forno ele é dimensionado a partir da capacidade dele, né? Então esse forno ele é dimensionado a partir da capacidade. Então se é um forno muito alto, muito grande, ele tem uma capacidade muito grande de produção. E aí é claro que os componentes dele são dimensionados a partir dessa capacidade, tá bom? Bom, aqui a gente tem, ó, produção do ferro gusa, minério de ferro, calcário, fundentes, cal e calcário. Né? Bom, minério de ferro, que é extraído da natureza, né? Carvão coque, né? que a gente acabou de ver lá que ele não é mais vegetal, é mineral, né? E fundentes. Gente, esses fundentes, chamado de calcário, né? Eles são produtos químicos. Isso é coisa desse século, né? No século passado não se usava o calcário. O que se percebeu? Se percebeu que algumas substâncias químicas aceleravam, né, a reação no forno. Então o calcário é uma dessas substâncias que acelera a reação. Então hoje, na produção do ferro gusa, nós temos 3 elementos, né? Três componentes que vão para o forno. O minério de ferro, o carvão e esse fundente. Está vendo? Ó? Aqui está mostrando, né, esquematicamente aqui como é depositado aqui os componentes. Tá bom? Aí o forno é constituído por cuba, rampa e cadinho. Cuba é onde acontece a reação, rampa é onde os materiais mais pesados se depositam, tá? E o cadinho é onde sai aqui o ferro gusa, tá bom? Bom, o que acontece dentro do forno? O que acontece dentro do forno, gente, é uma verdadeira reação química, né? A gente brinca que é uma panela, né, que está sendo levado ao fogo, né? E consequentemente reações acontecem, né? Então, na verdade, o que acontece lá dentro do forno? Acontece o seguinte: os óxidos de ferro, Fe2O3, tá? Então esse FeO2O3 chamado óxido de ferro. Os óxidos de ferro sofrem redução, ou seja, né, é reduzido a quantidade de carbono do ferro, ou seja, por meio da eliminação do oxigênio do minério de ferro. Tá? Como é que a gente reduz o minério de ferro? Tirando molécula de oxigênio, ok? Então O2, O, né? A gente reduz o oxigênio eliminando o oxigênio, ok? As impurezas do minério se derretem, ou seja, gente, toda aquela massa sólida, né, no alto forno
aquilo aquilo derrete, vira líquido, né? O gusa se funde, ou seja, ele derrete, né? Então o gusa derretendo, ele vira o ferro de primeira fusão. Ou seja, o gusa, ele é o ferro, ele é um material com altíssimo percentual de carbono. Quando é realizado a redução do oxigênio no minério de ferro, né, ele se funde de tal forma que ele é conhecido aí, ele derrete a tal ponto que ele é conhecido. Gente, só um instante, só um instantinho. Trouxemos esposo, né? Sua mãe já entrou? Já. E o Thomas? Também quer. Sandra? Oi? Você já entrou? Tá, amor. Tá tudo em paz? Tá? Tá, eu vou prosseguir aqui, tá? O que foi? Não, que eu parei a aula. Bom, gente, vamos lá? Desculpe a interrupção. Então é assim, o gusa ele se funde a tal ponto que nós chamamos esse processo de geração da primeira fusão do ferro, né? Então por isso que vocês vão encontrar é muito comum encontrar em literatura o que é o ferro gusa. O ferro gusa é o minério de primeira fusão, ou seja, ou é o ferro de primeira fusão, tá bom? Bom, ainda discutindo o que acontece dentro do alto forno. O ferro, ele sofre o que a gente chama de carbonetação, ou seja, ele reduz o oxigênio e ganha carbono, né? Quer dizer, o carbono é incorporado ao ferro líquido. Lembrando bem que esse ferro, no papel de gusa, ele está no formato líquido, né? Ele está no formato líquido. Alguns elementos são parcialmente reduzidos, ou seja, algumas impurezas são incorporadas ao gusa. Ô, gente, a gente comentou isso ao longo do curso, né? Quais são os elementos que compõem a liga de aço? Ferro e carbono, ótimo. Esses são os elementos mais comuns, ferro e carbono. Mas além do ferro e carbono, a gente tem mais 4 elementos. E eu comentei com vocês muitas vezes sobre isso, que esses 4 elementos são impurezas, né? Então é silício, manganês, enxofre e fósforo. Então esses 4 elementos não é possível eliminá-los por completo, né? É claro que no processo de fusão, né, o ferro gusa chegando lá a 1500 graus, né, a temperatura de fusão do aço pode chegar até 1575 graus. Então nessa temperatura, sem dúvida, que reduz muito as impurezas. Muito. Mas como não é possível eliminar 100% essas impurezas, porque as impurezas elas são mais pesadas, elas vão para o fundo do forno, e quando você retira o ferro gusa, sai essas impurezas, sai junto com essas impurezas também, então essas impurezas acabam incorporando a liga, tá? Tudo isso não é nenhuma mágica, são apenas reações químicas, né, gente? A gente nem aborda aí o conceito químico dessas reações, tá? Porque realmente é bastante complexo entender aí como são as reações químicas aí dentro do forno, tá? Mas dá para modelar isso matematicamente, dá para modelar isso quimicamente, né? Mas é bem complexo mesmo, tá? Então, isso não é mágica, são reações químicas provocadas por altas temperaturas obtidas lá dentro do forno, ok? Isso quer dizer que trabalha o princípio de contracorrente. O que é isso, né? Enquanto o gás redutor resultante da combustão sobe, a carga sólida vai descendo. Exatamente, né? O gás sobe e a carga mais sólida, mais pesada, vai descendo, né? Saindo pelo cadinho em formato de gusa, né? Por causa das movimentações dentro do forno, 3 regiões ou 3 zonas aparecem dentro do alto forno. Primeiro, zona onde acontece o pré-aquecimento da carga, ou a redução, ou a eliminação dos óxidos de ferro. Zona de fusão dos materiais, zona de combustão, que alimenta as 2 primeiras. Então essas regiões, gente,
são regiões aqui dentro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todas essas regiões estão aqui dentro da cuba, né, que é onde o processo efetivamente acontece. Tá? Aqui tem um desenho esquemático, né, de um alto forno, tá bem interessante. Né? Então aqui ó, a gente tem um carregamento. É claro que aqui está parecendo que é uma canequinha, mas não, né, gente? É uma correia transportadora, né? Isso aqui praticamente não tem intervenção humana, não, tá? Isso é tudo automático, né? Então a gente tem um carregamento do forno, onde coloca lá, lembra, o carvão coque e os fundentes. A gente tem essa região aqui, ó, 2, que é a região de pré-aquecimento e redução. Essa região, gente, é aquela região que eu mostrei lá já. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Que é a região da cuba, né? Ok? Então, que é onde acontece efetivamente, onde efetivamente as reações acontecem. Né? Zona de fusão, zona de combustão e a saída do gusa líquido aqui. Tá vendo? Então, nesse ponto 5 aqui é a saída do gusa líquido. Perfeito? Bom, as reações de redução, carbonatação, redução do oxigênio, né, adição do carbono ao gusa e fusão, que nós descrevemos anteriormente, geram 2 produtos líquidos. Isso é importante. Né? Quais são os produtos líquidos? A escória e o ferro gusa. Essa escória aqui, gente, é a sujeira. Tá? Essa escória aqui é sujeira. Tá? Tem empresas que reaproveitam essa escória. Porque essa escória, gente, é rica em silício, manganês, enxofre, fósforo, carbono. Né? Então essa escória, quando a gente quer obter materiais menos nobres, quando a gente quer obter material de segunda linha, a gente pode aproveitar essa escória e devolvê-la para o forno. A gente devolve ela para o forno para refundir. Ok? Então sai a escória e o ferro gusa. Tá? E o ferro gusa. Né? Esse ferro gusa, ele vai ter um destino agora. Ou ele vai se transformar em ferro fundido, ou ele vai se transformar em aço. Ok? Bom, ao sair do alto forno, o gusa ele sai com um teor de carbono entre 3 e 4,5. Isso aqui é importante. Ó. Então, ao sair do alto forno, o gusa sai com teor de carbono entre 3 e 4,5. Esse percentual de carbono atende os ferros fundidos, mas não atende os aços. Né? Para ele ser aço, tem que reduzir mais ainda o percentual de carbono. Né? Mas é assim, então ao sair do forno, o gusa sai com teor entre 3 e 4,5%. Pode seguir entre 2 caminhos. Então, quais são os caminhos do gusa? Ele pode ir para a fundição, para ser usado na fabricação de ferro fundido. Ok? Então, perfeito. Ele pode ir para a fundição, aí nem precisa passar por uma segunda fusão. Ele pode ser envasado, por exemplo, em moldes de fundição e ser trabalhado no processo de fundição, normalmente. Ok? Já para ele ser transformado em aço, ele tem que passar por um outro processo, por outros fornos, que a gente chama de fornos de aciaria. Aciaria é justamente o lugar que a gente fabrica aço. Ok? Ok? É o caso de algumas empresas siderúrgicas no Brasil que já recebem, né, o gusa pronto, né? E aí não fazem o processo do gusa, já vão direto para a aciaria, onde pode ser misturado com sucata de aço. Olha que interessante. Por que sucata de aço, gente? Porque esse ferro gusa que vai para a aciaria, ele já tem de 3,5% a 4,5%. Então, eventualmente, ele pode ser misturado com algum material menos nobre, como, por exemplo, sucata de aço. Ou, eventualmente, com alguns outros metais
importantes, por exemplo, molibdênio, cromo, vanádio, tungstênio, né? Justamente para obter-se ligas metálicas especiais. Tá? Então eles vão para esse forno de aciaria para transformar-se em aço. Ou seja, uma liga ferrosa com teor de carbono com menos de 2%. Né? Não é isso que nós temos falado do aço? Que o percentual de carbono no aço vai chegar lá a 1,4%. Né? Então é essa a ideia. Bom, eu tenho aqui um vídeo que eu estou sugerindo a vocês. Um vídeo. É um vídeo telecurso, tá? Ele vai falar boa parte do que nós temos comentado aqui, ele vai falar no vídeo, tá bom? Então é um vídeo bacana aí para quem tiver curiosidade para ver, né? Porque tudo que nós falamos aqui foi áudio com algumas imagens, tem algumas poucas fotos, mas esse vídeo aí ilustra bem aí tudo que nós comentamos, tá bom? Então um rápido, né, gente? Um rápido sobrevoo aí sobre o processo aí de processo siderúrgico, de obtenção do ferro fundido, obtenção do aço. Claro que a gente não esgota o assunto, né? Foi só um sobrevoo. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, alguma observação?